Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aulinha sobre radiciação. O que seria radiciação? Seria raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, tá? A gente vai calcular, quando fala, por exemplo, enésima, raiz enésima, enésima significa n, e n representa todos os números naturais. Então, quando fala uma raiz enésima, é uma raiz de qualquer número natural, entendeu? Então, a gente tem que entender, né, que a raiz enésima de um número é encontrar qual número elevado a n é igual a ele. Então, por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 4, eu tenho a raiz quadrada, eu tenho que achar qual número elevado a 2, que seria o quadrado, né, a raiz quadrada, qual número elevado ao quadrado dá 4. E nessa simplificação fácil é o 2. Então, vamos começar pela representação de uma radiciação. A representação de uma radiciação também tem nome, tá? E os nomes são, primeiro, que a representação é dessa forma, a apresentação. Eu coloco a raiz, então a raiz é nesse formatinho dessa chavinha aqui, mais ou menos, o número de dentro, o número de fora e o resultado. Essa chavezinha chama radical. O número que está dentro, aqui representado pela letra A, chama radicando. O número que está fora, que é esse N aqui, representado pelo N, é o índice da raiz. E o resultado é conhecido como raiz, certo? Então, esses são os nomezinhos, as nomenclaturas da nossa raiz quadrada. Lembrando que a mesma observação que a gente fez na potenciação. Quando o índice do radical é 2, chamamos ele de raiz quadrada. E quando o índice é 3, a gente chama de raiz cúbica, tá? Mas eu também posso escrever 2 ou não. Por exemplo, quando eu tiver uma raiz sem nenhum índice, sempre vai ser 2. Agora, se eu tiver com o índice 3, aí é raiz com índice 3, a raiz cúbica. Se eu tiver 4, a raiz quarta e assim por diante. Mas quando eu não tiver nenhum númerozinho na raiz, eu tenho que lembrar que é a raiz quadrada, certo? Raiz 1, a raiz com índice 1 não existe, tá? Só pra gente recordar. Bom, a radiciação e a potenciação. Para calcular a raiz de um número, é fundamental entender que a radiciação é o oposto da potenciação. O que a gente aprendeu no vídeo passado de matemática sobre a potenciação, que é potência, que é a multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo. Então, 3 elevado a 5 é o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. O que é a raiz? A raiz é o oposto. Então, a radiciação é o oposto da potenciação. Por isso que a gente precisa dominar a potenciação para a gente calcular a raiz de um número, certo? Então, quando eu escrevo, por exemplo, a raiz enésima de um número, eu tenho que entender que o resultado dele vai ser uma potência com uma potência elevado ao número da raiz. Então, por exemplo, aqui, a gente tem a raiz de A, raiz enésima de A, enésima por causa do N. Então, raiz enésima de A igual a B. Eu tenho que saber que o quê? B, ele tem que ser uma potência elevada a N e o resultado tem que dar A, entendeu? Então, é basicamente um oposto. Aqui tem uns exemplos para ficar mais fácil a compreensão. Por exemplo, raiz quadrada. Por que quadrada? Não tem nenhum número no índice, significa que é quadrada. Raiz quadrada de 9. 3. Por que 3? Porque 3 elevado ao quadrado é 9, certo? Aqui, raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à quarta potência é 16. Ou seja, o resultado eu elevo ao índice do meu radical e tem que dar o resultado de dentro. Então, é basicamente o oposto da potenciação. Raiz quinta de 1 é 1, porque 1 elevado a 5 é 1. Toda raiz de 1 sempre vai ser 1, tá? Só uma observação. E existem as propriedades da radiciação. Como todas as outras operações, a radiciação também tem suas propriedades. A primeira propriedade da radiciação, vamos lá. A raiz enésima de um número elevado a n é igual ao próprio número.
Ou seja, calculando a raiz de um número cujo índice da raiz é igual ao expoente do radicando, encontramos como resposta o próprio radicando. Então, se dentro da minha raiz tiver uma potência e essa potência for igual ao índice da raiz, o resultado vai ser simplesmente o radicando. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se aqui fosse, por exemplo, raiz quadrada de 4 elevado a 2. Raiz quadrada de 4 elevado a 2. O 4 está elevado ao quadrado. E a raiz também é quadrada. O que eu faço? Cancelo os índices e tiro o resultado da raiz, que dá 4. Então, raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado é igual a 4, entendeu? Porque como a potência tem uma potência dentro e essa potência consegue cancelar, ou seja, é igual ao índice do radical da nossa raiz, então o resultado vai ser o próprio número, certo? A segunda propriedade da raiz quadrada é que a raiz enésima de um produto é igual ao produto de duas raízes enésimas. Se o radicando do produto entre esses dois números, podemos separar com a multiplicação de raízes enésimas de cada uma das parcelas. Ou seja, se dentro da raiz eu tenho uma multiplicação, então dentro da raiz enésima eu tenho A vezes B. Isso é a mesma coisa que se eu fizesse separadamente, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Entendeu? Então, eu consigo fazer essa separação. Então, por exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 9. Raiz quadrada de 4 vezes 9. Em vez de eu multiplicar o 4 vezes 9, que daria 36, e descobrir a raiz quadrada de 36, o que eu posso fazer? Raiz quadrada de 4, 2, certo? Raiz quadrada de 9, 3. 3 vezes 2, 6. O resultado da raiz, a raiz quadrada de 4 vezes 9 é igual a 6. Viu? É mais fácil fazer separadamente para o número da raiz de dentro não ficar tão grande e a gente não conseguir achar qual é o seu resultado. A terceira propriedade, pessoal, é que a raiz de uma divisão é igual ao quociente entre duas raízes enésimas. Se o radicando for uma divisão entre os números, podemos separar como raiz enésima do dividendo, dividindo pela raiz enésima do divisor. A mesma coisa que na multiplicação. Se eu tiver dentro da raiz uma divisão, uma fração, uma divisão, que ambas são as mesmas coisas, eu posso fazer a raiz, por exemplo, a raiz enésima de A dividido por B. A sobre B. É a mesma coisa que raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Ou seja, para acontecer essa divisão, dá para fazer separadamente para o número não ficar maior, como a gente está acostumado a entender. A quarta propriedade da radiciação da raiz quadrada é que a gente pode multiplicar ou dividir ou simplificar o índice da raiz, desde que a operação seja feita com o expoente do radicando. A gente sabe que todo número é uma potência elevado a 1, uma potência com o índice 1. Então, por exemplo, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, certo? Todo número é uma potência. Como todo número pode se transformar em uma potência? Por exemplo, 9, a gente sabe que 9 pode ser 3 elevado a 2. Então, o que pede aqui? Se você quer multiplicar, se você quer transformar, se você quer dividir ou multiplicar o índice da raiz, então, por exemplo, raiz enésima de A elevado a M. Eu quero multiplicar esse índice, ou eu quero dividir esse índice. O que eu preciso fazer? Aqui é o exemplo da multiplicação. Eu preciso multiplicar o índice e, pelo mesmo número que eu multipliquei o índice, eu preciso multiplicar o número que está elevando o meu radicando, certo? Então, por exemplo, eu fiz N vezes K, eu tenho que fazer M vezes K. E assim também na divisão. Se eu quero dividir o meu índice, se eu quero simplificar ou diminuir, eu dividi o N pelo K, então eu tenho que dividir o M, que é o índice também da minha potência, eu divido também pelo K. O que eu fizer no índice da raiz, eu tenho que fazer na minha potência, certo? Bom, vamos lá. A quarta propriedade é de raiz de uma raiz. Como assim, Clara? Existe raiz de raiz? Existe raiz da raiz da raiz da raiz. E há essa propriedade para facilitar o nosso cálculo.
O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os índices do meu radical. Ou seja, eu tenho a raiz enésima da raiz m de A. O que eu posso fazer? Em vez de fazer primeiro a raiz m de A, depois fazer esse resultado, a raiz enésima do resultado. Eu faço simplesmente a multiplicação dos índices da raiz. Eu multiplico n vezes m e aí o resultado eu coloco no índice da raiz de A, certo? Então, essa é a quinta propriedade. A sexta propriedade é a potência de uma raiz. A potência de uma raiz, eu posso fazer o quê? A potência da raiz pode ser reescrita como a raiz enésima do radicando elevado à potência. Entendeu? Então, por exemplo, eu pego a raiz de um número, a raiz enésima, pode ser escrita como a raiz enésima do radicando. Então, aqui tá errado, aqui tá um N, mas é um M, tá? É um N, tá? É um N igual. Por exemplo, a raiz enésima de A, tudo isso elevado a Q. O que eu faço? Eu desço o Q para A. Então, fica a raiz enésima de A elevado a Q. Se aqui, por exemplo, aqui fosse um número que desse para simplificar com a raiz, eu simplificaria. E assim por diante, tá, pessoal? E a sétima propriedade da raiz quadrada, a sétima propriedade, é como eu consigo transformar a minha raiz em uma potência. Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, a raiz enésima de A elevado a M. O que eu faço? Eu coloco a raiz, eu coloco o radicando A, eu mantenho ele. O M, ele vira, continua sendo minha potência, continua sendo um número elevado, mas ele vai ser dividido pelo índice do meu radical. Então, ó, eu quero transformar isso daqui numa única potência. Eu mantenho o M, só que ele vai ser dividido pelo índice do meu radical, que aqui no caso é representado pela letra N. Se eu tenho um número que tem fração, um número que está elevado à fração, eu consigo transformar ele numa raiz e resolver, certo? Então, para eu resolver, por exemplo, uma potência que é elevado a uma fração, o que eu faço? Mantenho o M como potência, mantenho o número de cima como potência, mantenho o numerador como potência e o denominador vira o índice da minha raiz, que seria o oposto que a gente fez aqui, certo? Qualquer dúvida, pessoal, pode ir deixando nos comentários. A simplificação de raiz e a resolução de raiz é o que a gente vai ver agora. Como eu faço? Como eu simplifico uma raiz ou como eu resolvo uma raiz sem saber? Porque tem inúmeras raízes, né? Pode ser raízes quinta, sexta, sétima, enfim, pode ser qualquer tipo de raiz. Eu vou trabalhar com a simplificação de números primos. O que seria números primos? Os números primos são números que são divididos, eles podem ser só divididos por ele mesmo e por 1, tá? A gente tem vários números primos e eu vou deixar aqui para vocês darem uma decorada, tá? Então, ó, os números primos. Amigos, tem que decorar, porque é mais fácil a decoreba. Então, os números primos. 2, 3, 5, 11, 13. Esses são os principais números primos, tá? Mas tem vários, se vocês pesquisarem na internet, ela pode te dar um número amplo, tá? Uma quantidade ampla de números primos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever como se fosse uma divisão. Vou escrever, por exemplo, eu quero saber qual é o resultado da raiz de 360, a raiz quadrada de 360. Então, eu vou lá, 360. Qual é o primeiro número primo? 2, né? 360 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco 2 e coloco aqui o resultado da divisão. 360 dividido por 2, 180. Vamos lá, ainda dá para dividir pelo número primo 2? Dá. Então, eu coloco 2 e aqui embaixo eu coloco a divisão. 180 dividido por 90. Não, perdão, 180 dividido por 2, 90. 90 ainda dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco 90 dividido por 2, 45. 45 dá para dividir por 2? Não. Tá, então vamos para o próximo número primo. Qual é? 3.
3. 45 dá para dividir por 3? Dá. Então, 45 dividido por 3, 15. 15 ainda dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3, 5. 5 dá para dividir por 3? Não. 5 dá para dividir por 5 porque 5 é um número primo. Então, ele só consegue ser dividido por ele ou por 1. Então, 5. Zerou. Zerei meu número. Quando der o resultado 1, significa que eu zerei a minha divisão por números primos, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que o 36 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que é o que está representado aqui. Então, eu dividi ele dessa forma. Só que como a gente quer a raiz quadrada de 360, como a gente quer a raiz quadrada, eu vou precisar agrupar os fatores da nossa divisão por números primos em dois números repetidamente. Ou seja, aqui, por exemplo, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Aqui eu consigo agrupar, transformar numa potência elevado a 2. E aqui eu consigo agrupar numa potência elevado a 2, que ficaria dessa forma. 2 elevado a 2 vezes 2, 3 elevado a 2 vezes 5. Certo? Foi dessa forma. Eu agrupei em 2. Por que eu agrupei em 2, Clara? Porque é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, eu ia ter que agrupar em 3. Quarta, em 4. Certo? Então, a gente pode dizer o quê? Que 360 é a mesma coisa que a raiz disso aqui. Porque isso daqui é igual a 360. Então, 360 é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Certo? Aí, o que eu lembro? Uma propriedade que, se eu tenho um número elevado ao mesmo índice que o radical, eu posso cancelar e tirar ele fora da minha raiz. Ou seja, eu cancelo 2, aí ele vai para fora da raiz. Eu cancelo 2, o 3, que também tem um índice, ele vai para fora da raiz numa multiplicação. E dentro eu continuo multiplicando. Resolvo a multiplicação de dentro, que 2 vezes 5 é 10, resolvo a multiplicação de fora, que 2 vezes 3 é 6. A minha simplificação ou resultado da minha raiz é 6 raiz de 10. Se fosse um número que realmente tivesse uma raiz exata, daria um resultado exato. Aqui, como não dá uma raiz exata, a gente deixa dessa forma simplificada, 6 raiz de 10.